Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais um projeto Fábrica de Higienistas. O que é esse projeto? Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós temos aqui um encontro marcado de live para falar sobre higiene ocupacional. E o tema de hoje que eu escolhi para falar é sobre os erros mais comuns na avaliação de campo de higiene ocupacional. Pessoal que está chegando aqui agora, boa noite. Fala da cidade de onde você está assistindo essa live. Essa live eu sei que o pessoal do Brasil inteiro, de norte a sul, acompanha o projeto Fábrica de Higienistas. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo canal SST Online, também pelo canal Fábrica de Higienistas e ao vivo aqui também pelo Instagram e pelo YouTube. Pessoal, boa noite. Pessoal de Cascavel aí no Ceará, pessoal de Patos de Minas, grande Patos de Minas, aí a cidade do milho. E hoje, então, o tema vai ser os erros mais comuns na prática de campo da higiene ocupacional. Boa noite, pessoal de Alagoinhas, de Araguaína, Tocantins, São Paulo, pessoal de Uberlândia. Tem um grande amigo higienista aí de Uberlândia, hoje mora em São Paulo. Pessoal de Arcos também, Arcos aqui acompanhando o projeto Fábrica de Higienistas. São Luís, no Maranhão, Arizona, no Maranhão, pessoal de Fortaleza. Boa noite aí, sejam bem-vindos ao projeto Fábrica de Higienistas. E antes de falar dos erros mais comuns nas atividades de campo da higiene ocupacional, eu vou falar sobre as oportunidades e desafios em 2023 para os higienistas ocupacionais. Quem é a primeira vez aqui, marca aí no chat aí. Oi, Thiago, é a primeira vez no projeto Fábrica de Higienista. Comenta aqui para mim explicar melhor o que é esse projeto aí. Pessoal aí de São José dos Campos, de Paraupebas, no Pará. Então, eu vou falar sobre desafios e oportunidades da higiene ocupacional, antes de falar dos erros mais comuns aí na atividade de campo de higiene ocupacional. Uma pergunta aí para vocês aí, você sabe quantos higienistas ocupacionais tem no Brasil? Estou aqui com a revista ABHO, de dezembro de 2022, revista ABHO, com dados atualizados do número de higienistas ocupacionais que tem no Brasil. E olha, quem é a primeira vez que está chegando aqui vai se assustar com esse número, porque no Brasil existem apenas, segundo dados atualizados da revista ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, temos apenas 89 higienistas ocupacionais certificados no Brasil e apenas 24 técnicos de higiene ocupacional certificados. Então, é uma oportunidade muito grande para quem quer se especializar na área de higiene ocupacional. Ou seja, temos menos de 90 profissionais de nível superior e menos de 25 profissionais em nível técnico. Profissionais que são certificados pela BHO, que segue um processo bem similar ao processo de certificação da AIA, da American Industrial Hygiene Association, uma associação dos Estados Unidos. Então, enquanto dados do LinkedIn, que nós temos aí aproximadamente 700 mil técnicos de segurança do trabalho, 180 mil engenheiros de segurança do trabalho, temos apenas 89 higienistas ocupacionais certificados e apenas 24 técnicos de higiene ocupacional certificados. Então, é a profissão
do presente. Não vou nem falar que é a profissão do futuro, porque hoje falta higienistas ocupacionais no Brasil. E com as crescentes oportunidades aí através do e-social, através de elaboração de LTCAT, laudos de insalubridade e principalmente do programa de gerenciamento de riscos, é uma profissão que está em alta já nos últimos 10 anos. E o ano de 2023, ele está sendo o melhor ano para quem já é higienista ocupacional e também para quem quer se tornar um higienista ocupacional, ok? Então, gente, vamos lá falar alguns erros que acontecem. Talvez muitos profissionais que me acompanham no Fábrica de Higienista aqui já sabem quais são esses erros. Por um outro lado, tem profissional que está cometendo esse erro, mas não sabe porque não teve a oportunidade ainda de aprender sobre esses erros aí na higiene ocupacional. E o primeiro grande erro que muitas consultorias de saúde e segurança do trabalho cometem, que é não acompanhar as medições. Gente, higienista raiz, higienista ocupacional profissional, higienista ocupacional de verdade, acompanha as medições ambientais. Tiago, aonde é que está escrito que o higienista ocupacional tem que acompanhar as medições? Para não tomar todo o tempo aqui da nossa live, eu vou falar apenas 3 itens que a NHO 01 de avaliação da exposição ocupacional, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, NHO, né, Norma de Higiene Ocupacional 01, avaliação da exposição ocupacional ao ruído, ela menciona no item 6.4.2, a NHO 01, ela determina que o avaliador, ele deve acompanhar toda a movimentação do trabalhador no exercício de suas funções, de forma que durante toda a medição o microfone mantenha-se posicionado dentro da zona auditiva. Ou seja, por que você tem que acompanhar a medição do trabalhador durante todo o período? Para você garantir que o medidor de nível de pressão sonora, o apelidado audiodosímetro, ou então como ele é conhecido, dosímetro de ruído, ele tem que ficar posicionado aqui na zona auditiva do trabalhador. O que é a zona auditiva? É uma região que corresponde 50 a 150 milímetros. Aí é onde deve ser posicionado o medidor integrador de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, ok? Então, NHO 01, anota aí, ó. Se alguém algum dia te perguntar onde é que está escrito que eu preciso acompanhar as medições, então você vai pegar aí o primeiro item, o item 6.4.2, letra E. Aonde mais a NHO 01, avaliação da exposição ocupacional ao ruído, fala que tem que acompanhar? No item 6.4.3. Ela determina que o avaliador deve acompanhar toda a movimentação do trabalhador no exercício de suas funções, de forma a manter o microfone posicionado dentro da zona auditiva durante todo o período de medição. E, por fim, a NHO 01, ela determina no item 6.5, letra C, que deve acompanhar toda a movimentação do trabalhador no exercício de suas funções, de forma a manter o microfone posicionado dentro da zona auditiva durante todo o período de medição. Então, o primeiro grande erro que acontece aí nas atividades de campo é você não acompanhar as medições. Tiago, é só avaliação da exposição ocupacional ao ruído que eu devo acompanhar? Não.
você precisa acompanhar as avaliações de agentes químicos, tá? De material particulado sólido, suspenso no ar, do ambiente de trabalho, você precisa acompanhar as medições, medição de vibração, medição de calor, ou seja, todas as medições ambientais, elas devem ser acompanhadas. Então, primeiro grande erro é não acompanhar as medições. Tá, Thiago, mas o meu concorrente, ele não acompanha as medições. Isso é um erro que ele está cometendo. Então, se você não acompanhava medições, fique sabendo que na prática da higiene ocupacional de verdade, as medições devem ser acompanhadas, tá? É claro que o custo vai ficar mais alto. Por quê? Não tem como você cobrar o mesmo preço de uma medição que não foi acompanhada e com uma medição que foi acompanhada. Qual que é o grande problema em não acompanhar as avaliações ambientais? Primeiro grande problema é você não poder confiar nos resultados. Segundo problema, você está descumprindo um critério que foi determinado por uma norma, tá? Um critério que é acompanhar as medições ambientais. Terceiro, infelizmente, também temos maus profissionais que podem alterar os resultados de uma medição ambiental. Como que pode alterar? Gritando no microfone, colocando o medidor de nível de pressão sonora em um ambiente que tem muito ruído e deixar ele lá, ou então deixar um medidor de nível de pressão sonora exposto a uma intensidade alta de ruído, tá? Então, o conselho é sempre acompanhe as medições. O verdadeiro sombra, né, é ficar acompanhando as medições ambientais aí de higiene ocupacional, ok? Então, é importante você acompanhar toda a movimentação do trabalhador, tá certo? Quem não acompanha as medições acaba tendo muitas surpresas desagradáveis na hora que você vai retirar o equipamento, tá? Equipamento estragado, equipamento alterado, um nível de pressão sonora muito diferente do que já era esperado, ok? Tá? Vamos lá. Qual que é o segundo grande erro que também acontece nas medições ambientais, nas avaliações de campo? Não utilizar o branco de campo. Você já ouviu falar em branco de campo? O que seria isso em higiene ocupacional? O branco de campo ele é um amostrador idêntico aos outros amostradores, que você vai apenas abrir ele e fechar sem a passagem de ar de uma bomba de amostragem e vai colocar ele junto com os demais amostradores. Para que serve o branco de campo? Ele serve para você verificar se não houve contaminação nas etapas de acondicionamento, transporte, estocagem ou até mesmo no laboratório de análises de higiene ocupacional. Então, o branco de campo ele é um padrão de qualidade que permite identificar se houve contaminação ou não e vai te ajudar a tomar decisões importantes, como, por exemplo, se será necessário você repetir amostras, ok? Então, o branco de campo é fundamental. Agora, por que muitas consultorias não utilizam branco de campo? Porque ele tem um custo. O mesmo custo de avaliação das amostras dos agentes químicos que você enviou para o laboratório.
Então, por causa de custo, muitas consultorias acabam não enviando o branco de campo e, às vezes, alguns profissionais, por desconhecimento, acabam não utilizando o branco de campo. Aonde que você vai saber quantos brancos de campo você deve enviar? No método analítico, lá vai estar informado. Às vezes, você tem que enviar 2 brancos de campo para um conjunto, para cada conjunto de 10 amostras. Já teve casos de ter que enviar 6 brancos de campo para cada conjunto de amostras. Nesse caso, já aconteceu numa avaliação de fumos de borracha, que eu avaliei numa recapagem de pneus. Então, cada método ele vai determinar a quantidade de brancos de campo que devem ser enviados para você garantir a qualidade daquele conjunto de medições, ok? O branco de campo ele é um padrão de qualidade que vai identificar se houve contaminação na coleta, no transporte, no acondicionamento ou até mesmo lá na análise do laboratório. Então, é fundamental enviar o branco de campo e também é um grande erro não enviar o branco de campo. Alguns laboratórios sérios de higiene ocupacional, eles mandam escrito no relatório quando não foi enviado o branco de campo, ok? Outro erro que acontece é não calibrar os equipamentos. E muitas das vezes, quem está iniciando na higiene ocupacional acredita que se comprar apenas um audiodosímetro, ou então medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, e comprar também uma bomba de amostragem, o trabalhador, ele acredita que já está tudo certo. Só que aí, talvez ele não preparou bem os investimentos, os recursos financeiros, e aí vem uma grande frustração. Por quê? Toda vez que você vai utilizar um audiodosímetro, um medidor de nível de pressão sonora, portado pelo avaliado, não basta apenas você comprar o audiodosímetro. Você precisa comprar um calibrador acústico, porque você precisa fazer a calibração antes e depois de cada avaliação. Então, não basta você comprar apenas o medidor de nível de pressão sonora. Você vai ter que comprar o calibrador também, o calibrador acústico, ok? E a variação entre a calibração inicial e a calibração final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Então, se você está pleiteando entrar nesse universo fantástico, que é o universo da higiene ocupacional, você precisa adquirir esses 2 equipamentos. Medidor de nível de pressão sonora e o calibrador acústico. Lembrando que antes de você adquirir qualquer um desses 2 equipamentos, você precisa consultar a norma de higiene ocupacional, a NHO 01, porque existem especificações para você adquirir esses equipamentos. Então, não adianta comprar só o dosímetro de ruído, o audiodosímetro também, como ele é conhecido, mas o nome técnico dele, o nome de verdade, é medidor integrador de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, que é a pessoa que está sendo avaliada, que porta o equipamento aqui, dentro de uma área que é denominada zona auditiva, ok? De maneira similar, ou melhor, de maneira análoga, né? Não basta você comprar apenas a bomba de amostragem para fazer avaliação de agentes químicos.
Bomba de amostragem, você pode utilizar ela para avaliar material particulado sólido produzido por ruptura mecânica suspenso no ar, que é o que a gente chama de poeira. Você pode utilizar uma bomba dessa para fazer a avaliação de gases, de vapores. Só que é o seguinte, não adianta você comprar apenas a bomba de amostragem. Você vai precisar adquirir também um calibrador de vazão. Um calibrador de vazão que faça alta vazão e também baixa vazão. Caso você adquirir um calibrador que faça apenas alta vazão, você vai precisar adquirir um calibrador de baixa vazão. Ou seja, não adianta você adquirir apenas a bomba de amostragem. Você precisa adquirir o calibrador de alta vazão e o calibrador de baixa vazão. Então, um grande erro é não calibrar, fazer a calibração inicial e a calibração final da vazão que você está utilizando, do equipamento. Lembrando que a variação da vazão inicial para a vazão final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 5%. Se ultrapassou os 5%, você deve descartar a amostra. Você não pode aproveitar uma amostra que teve uma variação maior do que mais ou menos 5%, ok? Então, um grande erro é não adquirir o calibrador acústico e não adquirir um calibrador de vazão, ok? E muitas das vezes a gente vai descobrir isso na prática, né? Às vezes a gente só se programou para comprar um audiodosímetro e uma bomba de amostragem. E aí, quando você vai a campo, ou então você começa a aprofundar um pouco mais na higiene ocupacional, aí você descobre que está faltando equipamento aí para você fazer uma avaliação completa, uma avaliação adequada de higiene ocupacional, tá? Uma outra questão que é muito importante é folha de campo. Não utilizar uma folha de campo é um erro grave num processo de coleta de informações de higiene ocupacional. Para que eu devo utilizar uma folha de campo? Para você anotar dados, como, por exemplo, a última calibração externa que foi feita, número de série do calibrador, qual que foi a vazão inicial, qual que foi a vazão final, e você anotar todos os ambientes de trabalho que o trabalhador percorreu. Lembrando que as avaliações devem ser realizadas em dias típicos de trabalho, ou seja, aquelas atividades que são rotineiras, que são comuns aos trabalhadores. Então, a folha de campo, você vai colocar dados do funcionário, qual que é o nome completo dele, qual que é a função, que horário começou a avaliar, a fazer as medições, que horário que encerrou as medições. Então, é extremamente importante você utilizar uma folha de campo, ok? E aí, vem aquela grande pergunta: quantas amostras eu devo realizar? Gente, para responder quantas amostras eu devo realizar num grupo de exposição similar, que também é conhecido como grupo homogêneo de exposição, isso vai depender da estratégia de amostragem. O que é estratégia de amostragem? É uma preparação que começa bem antes da avaliação. Você vai ter que identificar se são amostras aleatórias que vão ser realizadas, se você consegue identificar o exposto de maior risco, dependendo do resultado da medição, considerando que ela foi feita num dia típico de trabalho, uma medição pode ser o suficiente. Assim como em situações que você não conseguiu identificar o exposto de maior risco,
mas está buscando uma confiabilidade de 90% de probabilidade de ter identificado o exposto de maior risco, você vai fazer medições de acordo com o tamanho da população, tá? Então, não existe uma resposta fixa de quantas amostras eu devo fazer. Vai depender se identificou o exposto de maior risco, vai depender da intensidade ou da concentração avaliada no exposto de maior risco e vai depender também do tamanho da população. Lembrando que podemos agendar uma live aqui só para poder falar de estratégia de amostragem, tá? E para continuar aqui a nossa live aqui, quais são as oportunidades que o higienista ocupacional ele está tendo no ano de 2023? Primeiro, vamos falar dos desafios do higienista ocupacional. Primeiro desafio, o higienista ocupacional ele tem que gostar de estudar. Ele tem que gostar de estudar física, química, biologia, toxicologia, estatística, estratégia de amostragem, matemática, tá? Então, o grande desafio é estudar. E também o higienista ocupacional ele precisa dominar a parte da legislação nacional e internacional também, para ele poder fazer um bom trabalho de higiene ocupacional. Em relação às oportunidades, gente, primeiro, vamos voltar lá no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos para atender a NR1. NR1, ela determina que a organização deve identificar os perigos e avaliar os riscos. E no ambiente de trabalho, dependendo da atividade, pode ser muito comum você ter os agentes causadores de riscos físicos, químicos e biológicos. Então, boa parte das empresas que tem o PGR, que tem que elaborar o PGR, vai precisar de uma opinião técnica aí de um higienista ocupacional. Tiago, qual que é o tamanho dessa oportunidade? De acordo com o SEBRAE, no Brasil, no ano de 2020, haviam 19.230.000 empresas. E a maioria delas vão precisar de um PGR. E no ano de 2020, com certeza esse número aumentou, mas haviam apenas 5.700 consultorias de saúde e segurança do trabalho. Com certeza esse número deve ter aumentado. Mas, se eu for considerar aí 19.230.000 empresas e apenas 5.700 empresas de consultoria de saúde e segurança do trabalho, é praticamente 3.000 clientes para cada consultoria, ok? Onde mais o higienista tem oportunidades? Elaboração do LTCAT, no caso, para quem é médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, que a nossa legislação determina, a legislação trabalhista e também a legislação previdenciária, determina que para elaborar um LTCAT tem que ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, ok? E além disso, a questão do e-social. Por quê? O lançamento dos dados do e-social, você precisa conhecer os agentes nocivos. Além de identificar, você saber reconhecer e saber avaliar quais são os agentes nocivos aí, para você poder elaborar um LTCAT. Então, o pessoal, inclusive, já perguntou aqui, Tiago, o que é que precisa para mim me tornar um higienista? Como que eu vou me tornar um higienista? Primeira regra, você precisa ter um curso técnico ou em nível superior nas áreas de ciências biomédicas ou ciências exatas. A partir daí, você vai buscar um conhecimento aprofundado de higiene ocupacional
no seu dia a dia aí. Você vai fazer cursos de especialização, cursos de curta duração, com profissionais e com empresas que são referências aí na área de higiene ocupacional. Caso você deseje aprofundar um pouco mais, aí eu te aconselho que você afilie na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, tem todo um processo de filiação, e depois submeta-se à prova de certificação, que é uma grande oportunidade. Você abre um horizonte muito grande a partir do momento que você se torna um higienista ocupacional certificado, ok? E como que está o mercado para o higienista ocupacional? O mercado está ótimo. Profissional que é higienista ocupacional não fica desempregado, ok? Então, como eu falei, para ser higienista ocupacional, além de ter formação técnica ou superior na área de ciências exatas ou ciências biomédicas, você precisa gostar de estudar. Porque a higiene ocupacional, ela envolve, de maneira simultânea, várias áreas do conhecimento, como física, química, biologia, estatística, estratégia de amostragem, toxicologia, matemática. Então, assim, o higienista ocupacional é aquele profissional que gosta de estudar, porque ele vai pegar todas essas variáveis e vai tomar juízo de tolerabilidade. O que é isso? Ele vai interpretar os resultados aí das avaliações de higiene ocupacional, ok? Tá, mas qual que é a diferença do higienista ocupacional para o engenheiro de segurança e para o técnico de segurança? Vamos lá. Aqui no Brasil, tem poucos cursos, tanto de formação técnica quanto de formação a nível de especialização, que tem a disciplina de higiene ocupacional. Quais são os cursos? O curso técnico em segurança do trabalho tem a disciplina de higiene ocupacional. O curso de engenharia de segurança do trabalho são poucas horas, são apenas 140 horas. Apesar de parecer muito, 140 horas é muito pouco para aprender higiene ocupacional. E tem o curso de medicina do trabalho também, que tem a disciplina de higiene ocupacional e enfermagem do trabalho. Então, são apenas esses cursos que têm a disciplina de higiene ocupacional. Tá, mas qual que é a diferença, então, do higienista ocupacional para o técnico em segurança do trabalho e também para o engenheiro de segurança do trabalho? O higienista ocupacional, o foco dele é a saúde do trabalhador. Então, o norte... o Matheus está comentando aqui que o tecnólogo de segurança também tem a disciplina de higiene ocupacional. Obrigado aí, viu, Matheus? Então, o norte do higienista é a saúde do trabalhador. Então, o higienista ocupacional de formação mesmo, ele está preocupado em utilizar as ferramentas, tanto de estratégia de amostragem quanto de estatística, para ele tomar as decisões. Então, o higienista ocupacional ele não está preso à legislação previdenciária ou então à legislação trabalhista. O higienista ocupacional ele vai trabalhar com ferramentas do NIOSH, ferramentas da AIA, ferramentas da CGH, isso tudo buscando o quê? A proteção da saúde do trabalhador. E já o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o médico do trabalho, muitas das vezes ele fica preso à legislação trabalhista. Para vocês terem uma ideia, eu aposto que a maioria de vocês que estão aqui acompanhando o SST Online, o canal que já tem mais de 60 mil seguidores, o Fábrica de Higienistas também, que tem mais de 5 mil seguidores, a maioria de vocês provavelmente não eram nascidos quando nós tivemos a última revisão dos agentes químicos da NR15. Desde 1978, que a NR15 não passa por uma revisão completa dos seus agentes físicos, químicos e
biológicos, ok? Então, isso é um grande problema. Por quê? São informações que estão desatualizadas. Só para vocês terem uma ideia, a CGH, que elabora os TLVs e os indicadores biológicos de exposição, todo ano passa por uma atualização de alguns agentes. E a diferença com a NR15 em alguns agentes, ela é absurda. Por exemplo, o manganês. O manganês, o limite de exposição ocupacional dele, ou que a gente chama de limite de tolerância aqui no Brasil, é de 1 miligrama por metro cúbico. Já o manganês, pela CGH, o limite de exposição ocupacional é 0,02, ou seja, uma diferença de 50 vezes mais. Então, o problema de utilizar a legislação brasileira, do ponto de vista da higiene ocupacional, é que não vai proteger a saúde dos trabalhadores. Então, o grande problema de utilizar informações obsoletas é isso, ok? Então, tá aí. Quais são os grandes erros, os erros mais comuns aí nas atividades de campo de higiene ocupacional? Só recapitulando aqui, que eu já vou tirar algumas dúvidas aqui, tem bastante participações aqui. Então, o primeiro grande erro é não acompanhar as avaliações, não utilizar o branco de campo, é um erro também, não calibrar os equipamentos, fazer calibração inicial, calibração final, não utilizar folha de campo também é um outro problema. E, enfim, o higienista ocupacional ele precisa estudar para ele conseguir resolver as questões voltadas ao dia a dia aí da saúde do trabalhador. Momento, tira dúvidas aqui do Fábrica de Higienistas. Vou começar aqui pelo YouTube, tá? Pelo YouTube, pelo LinkedIn, e depois eu vou tirar as dúvidas aqui, os comentários do Instagram. Pessoal aí de Cascavel, aí, Patos de Minas participando, Alagoinhas, pessoal também de São Paulo, São Luís do Maranhão, trabalhei lá em São Luís do Maranhão, numa empresa do segmento de alumínio, tá? Foi uma grande escola aí para mim também na área de higiene ocupacional. Pessoal de Sarzedo, pessoal do Mato Grosso também, Paraupebas, muita gente participando aqui. Pergunta aqui do Josias Rocha. Higienista é a mesma coisa que técnico de segurança do trabalho? Não. O higienista ocupacional é aquele profissional que se dedica à ciência e à arte da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. Lembrando que esses agentes eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Já o técnico de segurança é o profissional que trabalha com um conjunto de normas técnicas, médicas e psicológicas que são empregadas para prevenir ou evitar doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Enquanto o higienista ocupacional está focado apenas, exclusivamente, nos agentes físicos, químicos e biológicos, de forma especializada, o técnico de segurança do trabalho, ele tem outras atividades que vai envolver desde a parte de análise de acidente, investigação de acidente, treinamentos, conscientização, estatísticas voltadas para acidente, ou seja, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, é uma profissão que a gente chama mais de generalista. São várias áreas do conhecimento, enquanto que o higienista ocupacional é uma profissão mais voltada para especialista. É o especialista em agentes físicos, químicos e biológicos. E mesmo dentro da higiene ocupacional, você pode ter especialista aí em algum agente. Eu tenho colegas, por exemplo, que se especializou apenas em
ruído ocupacional. E já tem outros colegas que se especializaram em ruído industrial ou ruído ambiental. E já tem colega higienista que se especializou apenas em agentes químicos. Então, mesmo a profissão de higienista ocupacional ser uma profissão considerada especializada, mesmo dentro das disciplinas de higiene, você pode ter novas especializações, ok? Pessoal de Betim, Margarete de Betim participando. Vamos lá. Pergunta aqui do Wellington Barbosa. Profissionais de higiene ocupacional não associados a BHO não implicam em profissionais HO existentes no mercado? Essa propaganda é enganosa? Vamos lá. Só explicar isso para vocês. No Brasil, não existe formação em higiene ocupacional. No Brasil, não existe graduação de higiene ocupacional. O que existe são pós-graduações, especializações em higiene ocupacional. Quem que é o higienista ocupacional? É o profissional que domina e atua com a disciplina de higiene ocupacional. Tem higienistas ocupacionais não certificados? Tem. Só voltando a falar da certificação, de acordo com dados da revista BHO atualizada, a última publicação, temos apenas 89 higienistas ocupacionais certificados no Brasil e 24 técnicos de higiene ocupacional certificados. Tá, Thiago, mas e profissionais que não são certificados, que são aqueles engenheiros de segurança, técnicos de segurança do trabalho, que atuam exclusivamente com higiene ocupacional, que dominam a higiene ocupacional? Segundo a última pesquisa que eu fiz no LinkedIn, que é uma rede social voltada para profissionais, existem no Brasil em torno de 5.000 higienistas ocupacionais. Estou falando daqueles profissionais que decidiram se especializar em higiene ocupacional. Agora, certificados são apenas 89 no Brasil em nível superior e 24 em nível técnico. O que acontece é que a designação ROC, quer dizer HOC, que quer dizer higienista ocupacional certificado, só pode ser utilizado por quem passou no processo de certificação da BHO e se mantém em dia com a associação e atuando com higiene ocupacional, ok? Então, profissionais não associados na BHO não implicam que não são higienistas ocupacionais. A certificação é uma decisão pessoal, não é uma obrigação de quem atua com higiene ocupacional. No entanto, quem é certificado, o que isso quer dizer? O que quer dizer essa prova de certificação? Essa prova é um atestado de que o profissional domina o mínimo necessário para realizar trabalhos com higiene ocupacional. Então, o que a prova ela determina, o que ela define é isso, ok? Boa noite aí, o Nivaldo da Camilo Engenharia aí de Piuí. Nivaldo que fez uma visita aqui na unidade da Antecipar Engenharia, veio aqui conhecer a unidade, trocar algumas informações, só que ele saiu da live aí para assistir o jogo do Cruzeiro e do Atlético aí que está acontecendo agora, né, em plena segunda-feira. Pessoal aí de Estima, Jacareí, Manaus também participando aqui da nossa live. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos lá. José Geraldo está mandando aí uma pergunta aí. Boa noite. Na sua visão, o trabalhador pode alegar perante a perícia reclamação trabalhista que não houve um levantamento em conformidade com a NHO, apesar da dificuldade de
prova. Vamos lá. A NHO 01 é uma metodologia de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, tá? E a NHO, ela determina metodologia e critério, tá? Quando ocorre uma perícia trabalhista, o que deve se considerar? A configuração do audiodosímetro, tá? É importante. E a real exposição ocupacional do trabalhador, ok? A NR15, ela não determina critérios de avaliação. O que está subentendido na na NR15 é que você tem um fator de duplicação de dose, que também é conhecido como incremento de duplicação de dose, ou então fator de duplicação de dose, ou então R, R, né? Exchange Rate, que é o fator igual a 5. E outro item também que é importante, quando você pega a NR15, é que a integração ela vai começar a partir de 85, que é onde começa a tabela da NR15. Agora, independente se está seguindo a metodologia da NHO 01, ou então se está fazendo uma perícia trabalhista, o que a gente tem que ter em mente, gente, é que o limite de tolerância para ruído é 100% de dose. Se ultrapassar a unidade, que vai corresponder a 100% de dose, considera-se o limite ultrapassado. Então, uma simples informação de que o nível de ruído estava 90 decibéis, o nível de pressão sonora estava 95 decibéis. Gente, isso não quer dizer nada, absolutamente nada, porque o limite técnico e legal de exposição ocupacional ao ruído é 100% de dose. E é um valor absoluto, por quê? Não importa o tamanho da jornada, se ultrapassou 100% de dose e não tem proteção adequada, à luz da NR15, né, à luz da legislação trabalhista, vai ser considerado insalubre. Se ultrapassou 100% de dose e não tem proteção adequada, aí vai ser considerado insalubre, ok? Independente se a metodologia foi NHO 01 ou se foi feita uma medição com audiodosímetro, configurando aí com nível de integração conforme a NR15 e o fator de troca também, ok? Pessoal aí de Macapá participando, Robson aí de Cuiabá também. Opa, tem muito técnico de segurança aqui participando aqui da nossa live, engenheiros de segurança do trabalho também. Olha o comentário aqui da Heloísa. No curso técnico de segurança do trabalho, a maioria das grades de higiene ocupacional são 40 horas. Gente, eu falo isso porque eu fui professor de higiene ocupacional no curso técnico de segurança do trabalho, fui professor também na pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho da disciplina de higiene ocupacional, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte, 40 horas, ou então 140 horas, que é a carga horária da pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, da disciplina de higiene ocupacional, não são suficientes para aprender higiene ocupacional, ok? Então, depois que o profissional forma, seja curso técnico de segurança do trabalho ou engenharia de segurança do trabalho, precisa se capacitar, precisa estudar, aprofundar aí na higiene ocupacional, porque senão não vai conseguir interpretar os resultados ou fazer alguma medição, ok? Realmente é uma pena, né, uma carga horária de uma disciplina tão importante ser apenas 40 horas. Não sei se vocês sabem, gente, mas morrem muito mais pessoas por doenças do trabalho, doenças ocupacionais, do que propriamente por acidente do trabalho. Então, a quantidade de pessoas que morrem por doença ocupacional é muito maior
do que os acidentes fatais aí envolvendo segurança do trabalho, ok? Então, por isso que a gente deve aprofundar aí, estudar a higiene ocupacional, ok? Uma pergunta aqui do Juscelito: branco de campo é usado somente para agentes químicos? Isso, somente para agentes químicos que você vai utilizar o branco de campo. Lembrando que o branco de campo, ele não vai ao ambiente do trabalho, ele não é colocado uma passagem de ar da bomba no branco de campo, ele é apenas um parâmetro de qualidade. Você vai pegar o amostrador, vai abrir e fechar ele no local da coleta e vai colocar ele junto com os demais amostradores. Lembrando que você paga pela análise do branco de campo também, ok? Pessoal de Lagoa da Prata, boa noite, pessoal de Lagoa da Prata que está aqui participando, cidade vizinha aqui, tá? A Câmbia La Vida. Sou técnico em contabilidade, também técnico em segurança do trabalho. Como me tornar e exercer higiene ocupacional? Gente, olha que profissão interessante aí. O contabilista, o técnico em contabilidade, que dominar higiene ocupacional, segurança do trabalho, ele vai resolver muito problema nas empresas. Por quê? Hoje tem a questão do financiamento da aposentadoria especial. Isso gera tributos que têm a ver com os agentes nocivos. Então, a higiene ocupacional, a partir da legislação previdenciária, ela vai ensejar tributos quando ultrapassa-se os valores de referência ocupacional. Então, hoje, o que o E-Social está fazendo? O E-Social está fazendo uma mudança de cultura que ela é muito importante. Para que o E-Social funcione bem na empresa, a parte de saúde e segurança do trabalho, temos 4 personagens aí que eles precisam conversar. Que é quem? O empresário, o engenheiro de segurança do trabalho, que é um especialista aí na área de medições ambientais, né, o profissional que vai atuar com a higiene ocupacional. Falo engenheiro de segurança do trabalho, mas também o técnico, mas por questão legal, somente o engenheiro de segurança e o médico do trabalho pode elaborar o LTCAT. E também, então vamos lá, quem são os 4 personagens? Um empresário, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, que está voltado à questão de saúde do trabalhador, que também deve ser lançado no E-Social, e, por último, o contador, que é quem vai gerar os tributos a partir de informações que foram identificadas no ambiente de trabalho através da higiene ocupacional. Então, para você que é técnica em contabilidade, técnica em segurança, o caminho agora é estudar a higiene ocupacional, se aperfeiçoar com cursos de higiene ocupacional com profissionais e instituições que são sérias, reconhecidas aí no ambiente do trabalho, ok? Pergunta aí do Saulo Viana: qual devo usar, NR15 ou a CGH? Vamos lá. O higienista ocupacional profissional, ele sempre vai trabalhar com a CGH, por ser mais restritiva, por ser valores mais atualizados. Agora, se for informação para fins de insalubridade, vai ter que utilizar a NR15, ok? Na ausência de limites na NR15, mas para fins de gestão, aí sim você deve recorrer à CGH. A própria NR9 determina isso. Agora, para caracterizar a insalubridade, somente pela NR15. Você não deve utilizar os valores da CGH, ainda que eles sejam mais restritivos, ainda que eles protejam mais o trabalhador. Você não deve utilizar valores, os limites de exposição ocupacional da NR15 para poder, os limites de exposição ocupacional da CGH para poder caracterizar insalubridade, ok? Em relação à metodologia, gente, vamos lá, a NR15 ela não
determina metodologia. O que determina metodologia em higiene ocupacional aqui no Brasil são as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, tá? É muito comum, por exemplo, o ruído. Ruído, a gente, para fins de legislação previdenciária, a gente utilizar a metodologia da NHO 01, porém, com o critério da NR 15. Então, por isso que tem aquela eterna briga, Q5 ou Q3. No caso de legislação previdenciária, para o LPCAT, para o PPP, você vai fornecer um nível de exposição normalizado, considerando a metodologia da NHO 01, porém com critério da NR 15, ok? Pergunta aqui, ó, sou técnico em contabilidade, como me certificar? Isaac de Lagoa da Prata. Isaac, para você se certificar em higiene ocupacional, primeiro, você precisa ter formação na área de ciências biomédicas ou exatas. Como você é técnico de segurança do trabalho, então você já tem. Você precisa se filiar à Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, que é a entidade que faz a prova de certificação. Você precisa ter mais de 2 anos de formado e comprovada experiência em higiene ocupacional em diversos agentes. Essa comprovação é para prova de certificação, tá? Então, para você filiar na BHO, tem pré-requisitos. Você tem um membro estudante, você tem um membro efetivo, você tem um membro técnico, então vai depender de qual a classificação. Essa classificação, ela é feita com base na experiência de trabalho que você já tem. Quantos anos de experiência você já tem? A partir daí, que você filiou, já é 50% do caminho já percorrido. Aí você vai mandar uma nova documentação e uma solicitação para a BHO avaliar a sua documentação para você fazer a prova de certificação. Então, se você é formado, técnico de segurança tem que ter mais de 2 anos de formado, o mesmo vale para nível superior, tá? E a partir daí você manda a documentação, a BHO vai responder se você está apto ou não para fazer a certificação da BHO, ok? Aqui já estava respondido aqui. O Camilo, eu falei que o Camilo estava assistindo o jogo do Cruzeiro Atlético, mas não, ele está assistindo a aula aí, está gostando da aula aí. Pessoal de Diadema também participando, tá? Nelza também participando aqui, o pessoal de Lagoa da Prata. Vamos aqui para o Instagram agora. O Instagram teve bastante comentário também. O pessoal que participou a primeira vez. Para quem está chegando aqui, gente, a primeira vez, esse é o projeto Fábrica de Higienistas. Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado aqui para falar de higiene ocupacional, ok? O Ricardo Filho, lá de Recife, também participando aqui. Daniel Barbosa perguntou como que faz para ter o registro de higienista. Já expliquei aqui, você precisa filiar a BHO e submeter a prova de certificação. Mas tem higienista que não é certificado, e não tem nada de errado com isso. Vai cair lá na média dos 5.000 profissionais, de acordo com o LinkedIn. A certificação é uma decisão pessoal, um desejo pessoal, não é obrigatório, ok? A Li Oliveira me indica um curso de higiene ocupacional. Pessoal, em março estarão abertas as inscrições para o curso Fábrica de Higienista. Estamos terminando uma turma agora de mais de 100 alunos aí que entraram para a nossa Fábrica de Higienista Ocupacional e agora em março terá uma nova turma. Mais informações vai ser repassada aí no canal SST Online, também aqui no meu Instagram, também no Instagram, Thiago Francisco Fábrica de Higienistas, e também teremos lives de preparação aí
para o curso, para explicar como que é o curso, como que serão as aulas, mas, enquanto isso, você pode consumir esse conteúdo aqui, que é 100% gratuito, e tem toda segunda-feira aí, às 21 horas aí, ok? Continuando aqui no Instagram aqui. O Ricardo está falando aqui que está indo acompanhar medição de ruído praticamente agora, né? Avaliação noturna aí de ruído. Lembrando que a gente tem que fazer avaliações no turno de trabalho também, tá? Voltando aqui, tem mais uma pergunta aqui do Maciel, de Teresina, no Piauí. Lembrando, estive aí no Piauí, aí, fazendo um trabalho de higiene ocupacional na cidade de Capitão Gervásio Oliveira. Passei 60 dias aí fazendo uma estratégia de amostragem. Por falar em estratégia de amostragem, aí, o Marcial está querendo saber qual a melhor estratégia para a compra de equipamentos para higiene ocupacional. Gente, o mercado de higiene ocupacional, você precisa conhecer quais que são as especificações técnicas. Por exemplo, para mim comprar um audiodosímetro, eu preciso saber o que a norma de higiene ocupacional determina para mim adquirir esse equipamento. Não é sair comprando qualquer instrumento, tá? A mesma coisa é a questão de uma bomba de amostragem, tá? Tem as especificações também de vazão, de sistema de compensação de vazão, que eu tenho que considerar na hora de adquirir o equipamento. Então, a melhor estratégia para você adquirir um equipamento para higiene ocupacional é você estudar a higiene ocupacional e conhecer a finalidade do equipamento, tá? Tem muito equipamento caro, tem muito equipamento acessível. Tudo vai depender de qual que é a finalidade da sua avaliação, tá? Dependendo da finalidade da avaliação, o mesmo equipamento, ele pode variar de R$250 a 50 mil. Então, tudo vai depender de qual que é a finalidade da avaliação, ok? Pessoal, vamos encerrar aqui o nosso Fábrica de Higienistas aí de hoje, 13 de fevereiro de 2023. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma live ao vivo para tratar de assuntos relacionados à higiene ocupacional. Então, aguardo você segunda-feira às 21 horas, horário de Brasília. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui no chat aqui, dá aquele like lá que isso ajuda o canal, tanto Fábrica de Higienistas quanto SST Online, tá? Já dá seu like aí, tá? E voltamos na próxima segunda-feira. Se você acha que esse material é importante, que alguém precisa ter acesso a essa live de hoje, que vai ser importante para o dia a dia profissional, encaminha esse link, o link aqui do vídeo, para a pessoa e vamos aí divulgar a higiene ocupacional aí para o máximo de pessoas possíveis aí da área de SST. Um abraço e até segunda-feira aqui pelo YouTube, pelo LinkedIn e também pelo Instagram, ok? Um abraço e até mais.